Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, reunidos aqui, para culto no lar, Infelizmente, por causa da pandemia, a igreja está fechada, mas isso não impede a gente de estar cultuando ao Senhor. Quero deixar para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, para a gente estar ministrando hoje, que está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17. É muito conhecido, todos provavelmente já ouviram falar do jovem rico, mas é o texto que Deus colocou no meu coração e eu creio que Deus tem uma mensagem para a sua vida nessa noite. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Deus nos abençoa nesse momento, fala aos nossos corações. Nós nos colocamos na dependência do Senhor. Pregar a tua palavra, Deus, é sério, é algo que exige responsabilidade da nossa parte. Então, ó Deus, eu me coloco totalmente dependente do Senhor, para que seja do Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa cada vida que vai receber essa palavra nessa noite, que seja canal de bênção para vidas, ó Deus. Tanta gente precisando, tanta gente sofrendo. Então, ó Deus, abençoa esse meio de comunicação, essa forma de pregar a tua palavra, tão simples, mas que ela possa estar, ó Deus, produzindo, Senhor, bênçãos grandes na vida das pessoas. Assim, eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto, igual eu disse para vocês, não é uma parábola, é um fato que aconteceu nos tempos de Jesus. Parábola, a gente sabe que é uma história que Jesus contava, às vezes, histórias para ensinar coisas espirituais, mas esse texto aqui não, é uma verdade, é um fato. Esse jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que ele faria para herdar a vida eterna. A Bíblia não revela o nome desse jovem, a Bíblia não revela como é que ele conquistou tantas riquezas, mas a Bíblia fala que ele era riquíssimo, era muito rico. O texto paralelo a esse lá em Lucas, Lucas 19, a partir do, ou melhor, Lucas, deixa eu voltar que a página virou, Lucas 18, a partir do versículo 18. E o texto fala que esse jovem era riquíssimo. Então, a gente não sabe o nome, nem como ele ficou rico. Mas a gente sabe que esse homem, ele tinha uma preocupação. A gente sabe que ele, vamos voltar, era um homem, um jovem de bom caráter, era um jovem. A Bíblia não está falando aqui que era uma pessoa idosa, uma pessoa velha, mas a Bíblia revela, um jovem rico, muito rico, ele se aproxima de Jesus. A Bíblia dá a entender para a gente que era uma pessoa responsável, que era uma pessoa de bom caráter. A Bíblia revela que ele obedecia à lei, obedecia os mandamentos. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa até assim. A gente se preocupa até como que vai preencher cada dia, porque a gente quer que a vida seja o mais agradável possível. Então a gente fica se preocupando se no fim de semana, o que eu vou fazer, amanhã eu quero programar alguma coisa para preencher o meu dia, para que o dia seja agradável, para que a vida seja agradável. E esse jovem está se preocupando com coisas espirituais, ele está se preocupando com a vida espiritual. Um camarada próspero, um camarada que
provavelmente ele todos os dias ele acordava e ia gerenciar os negócios dele, porque a ideia que a Bíblia dá é que ele era um jovem responsável, riquíssimo, responsável, era um bom administrador de tudo aquilo que ele possuía. E a Bíblia fala, quando Jesus, falando com ele ali, ele diz que ele respeita os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele falando tudo isso, eu tenho observado desde a minha meninice, desde que eu era criança, desde a minha adolescência, eu tenho observado todos esses mandamentos. Esse jovem, ele conquistou respeito. Provavelmente ele tinha servos e servas trabalhando para ele, né? Provavelmente ele tinha amigos, ele tinha um bom conceito diante da sociedade, era uma pessoa respeitada, passava, provavelmente as pessoas cumprimentavam ele. Mas a Bíblia fala que jovem, e geralmente a gente tem essa ideia que jovem não se preocupa com muita coisa, só quer curtir a vida, aproveitar. Mas esse jovem, um camarada responsável, um camarada preocupado com coisas espirituais. Vamos dizer assim, se fosse nos nossos dias, disposição para ir jogar um futebol, disposição para ir assistir um filme. Ele tinha disposição, ele tinha recurso, ele tinha tudo, vamos dizer assim, que materialmente era necessário. Ele tinha, além da riqueza, juventude, disposição, vigor, energia. A Bíblia não fala de nenhuma enfermidade, a Bíblia fala de um jovem normal, rico, mas que tinha uma preocupação com coisas espirituais. Ele, vamos pensar assim, igual eu falei, tudo o que se podia conquistar na vida, ele ia conquistando. É claro que ele não tinha tudo, mas que eu digo assim, ele ia conquistando, ele rico. Igual a gente fala que às vezes a gente se fala que dinheiro chama dinheiro, e ele ia conquistando, ele ia prosperando, os negócios dele iam bem, ia tudo dando certo na vida dele. Mas tinha um detalhe: ele estava insatisfeito. Apesar dele ser um jovem religioso que observava os mandamentos, mas ele estava insatisfeito, ele sentia que tinha algo que não estava preenchido na vida dele. E apesar dele, igual eu falei, pensando, né, como se fosse nos dias de hoje, tinha dinheiro, vou hoje jantar num restaurante, pensando como se fosse nos dias de hoje, tinha dinheiro para isso. Vou programar aí um passeio, uma viagem, ele tinha dinheiro para isso. Porém, tinha algo estava faltando na vida dele, e isso gerava uma insatisfação, ele sentia que não estava completo. Tem algo que está faltando. E exatamente sobre isso que eu quero te falar nessa noite. O que faltava para esse jovem? Ele mesmo declara: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Faltava salvação, faltava algo que a religião não dá, não preenche, faltava algo que o dinheiro não preenche, faltava algo que nenhum recurso desse mundo preenche. Ele podia conquistar tudo, mas faltava salvação, faltava o principal, faltava o essencial. Eu sempre prego isso, não podemos inverter os valores. Primeiro as coisas espirituais, primeiro as coisas de Deus, primeiro salvação, primeiro perdão dos pecados, a bênção depois de prosperidade, de saúde, querendo Deus, tudo isso vai acontecer. Mas a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o principal é ter a certeza de que eu vou para a presença de Deus. No dia que eu partir, eu vou ser amparado pelos anjos e vou para a presença do Senhor. Esse é o principal. E aquele jovem se aproxima de Jesus e ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia até fala que ele se ajoelha diante de Jesus. É difícil ver um rico, riquíssimo, se ajoelhar. É difícil, eu sei que tem, mas são provavelmente raridades. E geralmente são pessoas que se consideram melhores. Mas vamos lá, eu também não quero ser preconceituoso.
Mas a Bíblia fala que esse jovem chega e se ajoelha diante do Senhor Jesus Cristo e chama o Senhor Jesus Cristo de bom mestre. Ele reconhece a grandeza de Jesus, ele reconhece a majestade de Jesus, ele reconhece, ele respeita a pessoa de Jesus, ele respeita os ensinamentos de Jesus. E eu me pergunto, a gente está falando de um jovem que parece crente, que provavelmente, vamos dizer assim, melhor do que muito crente. Um jovem que obediente, respeitador, que se ajoelha na presença do Senhor e não fala que é num lugar oculto, diz que ele vai ao encontro de Jesus, provavelmente uma multidão seguindo Jesus, e ele se ajoelha na presença de todo mundo e principalmente diante do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que não gosta de se ajoelhar nem em secreto, quanto mais em público, mas esse jovem chega e se ajoelha. E ele é sincero na pergunta dele, ele não está perguntando uma coisa com falsidade, não. Ele está preocupado e ele está desejoso de obter ali uma resposta de Jesus e que ele consiga cumprir, que ele consiga entender e sair dali salvo. Esse é o desejo, o coração dele é sincero. Eu me pergunto muitas vezes por que tanta gente que parece que está indo bem, que parece que está na direção certinha, que parece que está andando de uma forma boa na presença do Senhor, mas de repente parece que tudo muda, tudo dá errado. De repente parece que aquilo não fluiu, não deu fruto. Parece até que as pessoas às vezes parece que retrocedem, que desistem. E aí eu entendo uma coisa nesse texto que me chamou a atenção. Ele chega diante de Jesus e chama bom mestre. Existem duas coisas que são diferentes: conversão e convicção. E eu prego isso sempre, que nós não podemos servir a Deus por uma convicção de que, olha, eu estou na igreja, Jesus é o Senhor. A convicção, ela acontece na mente. Eu me convenci de que Jesus é Deus. Eu me convenci de que o que se fala a respeito dele é verdade. Eu declaro até que Jesus é Senhor, que Jesus é melhor dizendo, que ele é um mestre, que ele tem palavra de vida eterna. Mas isso está na minha mente, porque é uma convicção. Eu me convenci disso. Agora, a conversão, ela não é só na mente. A conversão é na mente e no coração. A conversão é algo mais profundo, que ela me faz entender a palavra de Deus, não apenas estar convicto de que isto é verdade, mas essa verdade me levou a me converter. E eu não chamo mais só Jesus, embora ele seja o meu mestre, mas na conversão ele além de mestre, ele é Senhor das nossas vidas. E é muito diferente, porque na conversão eu me entrego totalmente para Jesus e eu falo: Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Na convicção, nem sempre, porque ela é mental, ela é intelectual, mas ela não mexe com o meu sentimento, ela não mexe com as minhas emoções. Mas quando eu me converto, além de chamar Jesus de mestre, eu falo: o Senhor é o meu mestre. Até já falei, o Senhor, não tem como não falar. O Senhor é o meu mestre. E além de meu mestre, é o Senhor da minha vida. A minha vida é do Senhor, ela te pertence. Faz em mim aquilo que seja o teu propósito na minha vida. É diferente. É por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas muitas vezes estão fazendo as coisas mecânica. Muitas vezes estão fazendo as coisas por uma convicção. A Bíblia fala que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a conversão. Ela mexe com todo o meu ser e ela me leva a ter sentimento de adorador. Espero que você esteja me compreendendo. Por isso muitas pessoas que parece que estão indo bem, estão até na igreja, estão convictas, mas ainda não estão convertidas.
não mudam o seu jeito de ser. Na convicção, eu declaro as coisas de Deus. Na conversão, eu me santifico, porque o meu Deus é santo. É muito mais profundo, é muito mais abrangente na vida espiritual. Eu quero ter uma vida santa, eu quero ter um caráter tratado, eu quero ter o agir de Deus na minha vida. A conversão, ela vem além da convicção, ela vem junto, vem a conversão. Eu entendi, compreendi, eu me converti e eu quero mudar de vida na presença do Senhor. E esses prosperam na presença do Senhor. Esses não retrocedem, esses caminham, esses são cheios do Espírito Santo de Deus. Esses, quando você chega perto deles, uma simples palavra dele, um simples a paz do Senhor, faz a gente sentir a presença de Deus. Uma conversa com esse tipo de pessoa faz a gente sentir o agir de Deus na vida deles. Fora isso, você pode ter o nome escrito no hall de membros de uma igreja, você pode ser um dizimista, você pode fazer parte de algum ministério, mas a gente não vê vida espiritual, a gente não vê mudança de caráter. É muito importante a convicção, mas a convicção, ela tem que vir gerar conversão. Eu não posso ficar só na convicção. Esse jovem, ele chega para Jesus e Jesus perguntando, Jesus responde para ele: olha, você sabe os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, e igual já foi lido aqui. E esse jovem responde, ele não fala, não cumpro isso, não cumpro aquilo, apesar de que eu creio que ninguém consiga cumprir todos os mandamentos. Eu creio que a gente falha, a gente tropeça, mas esse jovem fala, não, eu tenho observado, eu tenho procurado andar dessa forma, eu tenho cumprido a palavra do Senhor. E esse jovem estava pensando, isso é o bastante para a minha salvação. Isso é o bastante. Se isso fosse o bastante, a gente conseguiria se salvar sem Jesus ter morrido na cruz. Não é o bastante. Igual eu volto a dizer, por mais que eu procure fazer, eu vou tropeçar, eu vou errar em algum desses mandamentos. Esse jovem também errava em alguma coisa. A Bíblia afirma isso, que todos nós somos falhos, imperfeitos. E Jesus lida com o íntimo desse jovem, com o coração desse jovem. Jesus fala, olha, tudo bem, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, reparte entre os pobres e me segue. O problema é a riqueza? De forma nenhuma. Eu não conheço outra passagem que Jesus tenha pedido a mesma coisa. Jesus lidou com Zaqueu. Jesus não mandou Zaqueu vender tudo. Zaqueu é que desceu e falou, olha, eu vou restituir, se eu defraudei alguém eu restituo, eu vou repartir metade dos meus bens. Foi uma decisão de Zaqueu. Jesus falou, olha, hoje houve salvação nessa casa. Mas foi uma decisão de Zaqueu. Jesus não falou para ele, ó, você vai ter que fazer, vender, repartir. Foi decisão de Zaqueu. Jesus lidou com Nicodemos, que era um mestre da lei, provavelmente era um homem próspero, era um homem que tinha riqueza. Jesus não mandou ele vender. Jesus falou, é necessário nascer de novo. O problema não é a riqueza, o problema não é possuir prosperidade, o problema não é possuir bens. O problema é quando esses bens passam a te possuir. Quando esses bens passam a ser a prioridade da sua vida. Quando esses bens passam a ocupar o lugar de Jesus na vida da pessoa. E Jesus, conhecendo a vida daquele jovem, conhecendo os sentimentos dele, Jesus fala, vende tudo. A gente às vezes pode até, olhando para a palavra, detonar esse jovem, mas como é que esse camarada perdeu, como é que esse camarada não obedeceu? Mas e se fosse com a gente? E se fosse comigo e com você hoje? Jesus virasse, vende tudo que você tem, reparte e me segue. Vende a sua casa, vende o seu carro. Jesus não vai fazer isso. Essas coisas não acontecem hoje. Mas por que Jesus respondeu dessa forma?
Qual era o embaraço daquele jovem? Eram as riquezas. Quanta coisa Jesus pede para a gente fazer hoje que é muito menor, e a gente não está disposto a cumprir. Quantos embaraços hoje? O meu trabalho, Jesus não está mandando você abandonar seu trabalho, de forma nenhuma. A minha família, Jesus não está mandando você abandonar sua família, nada disso. Mas quantas vezes nós colocamos essas coisas no lugar de Jesus? Quantas vezes nós colocamos, a gente até declara com a boca, Jesus é o primeiro lugar na minha vida. Mas quantas vezes, de verdade, não é bem assim? Quantas vezes a minha cama, a minha poltrona, a minha televisão ocupa o primeiro lugar? Quantas vezes a minha diversão me impede de ler a Bíblia, de orar, de ir para um culto, de buscar a palavra do Senhor? O que Jesus fala para aquele jovem: olha, tem uma coisa que está te embaraçando, tem uma coisa que está te faltando, porque Jesus, ele conhece, igual eu falei, a gente pode tentar, Salmo 139, Senhor, tu me sondas, me conheces, tu sabes todas as coisas a meu respeito, tu sabes do meu interior, da minha vida. Jesus fala, tem um embaraço na tua vida. E Jesus sabia que era a riqueza. Nessa noite, eu te pergunto, qual é o teu, qual é o meu, qual é o nosso embaraço? Só uma coisa te falta. Talvez você que esteja ouvindo essa palavra, outra coisa que eu quero te afirmar nessa noite: eu amo tudo que eu tenho, eu amo tudo que Deus nessa vida me concedeu. Mas uma coisa a gente aprende: Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a certeza da salvação, a certeza do perdão dos nossos pecados. Essa pergunta a gente tem que conseguir responder ela. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus explicou para ele. Hoje, perguntar para um crente de verdade, você tem certeza da salvação da vida eterna? A gente responde, não é pelos nossos méritos. Igual Paulo falou, em Filipenses 3, se eu não me engano, considero tudo como refúgio por amor a Cristo. Nós temos certeza, não pela lei, não pela religiosidade, não pelos nossos atos de justiça, mas por entender que Jesus não é só uma convicção, Ele é nosso Senhor e Salvador. Então nós temos certeza sim, pela graça de Deus, da nossa salvação e vida eterna. Jesus nessa terra, Ele operou milagres, Ele abençoou vidas, Ele curou enfermos, Ele libertou pessoas possessas. Jesus fez milagres que a Bíblia fala que, se estivessem escritos, não caberiam nos livros desse mundo, tudo aquilo que Jesus fez. Mas a principal função, o principal objetivo de Jesus, Ele curou, Ele fez tudo isso. Para uma pessoa enferma receber a cura, glória a Deus, claro, até hoje Jesus continua curando. Mas o principal objetivo dele é salvar o pecador. O principal objetivo de Jesus é a salvação, é dar à pessoa a certeza da vida eterna, e isso preenche todo o vazio. A riqueza não preenche. Por isso que muitas vezes a gente se esconde atrás das riquezas e na verdade a gente está perdendo a alma. Na verdade a gente está perdendo o mais importante. Então Jesus fala para esse jovem: se livra desse embaraço. Como é que esse jovem chega até Jesus? Cheio de expectativa. Bom mestre. Ele chega alegre, ele chega perguntando, ele chega querendo obter uma resposta, e eu creio que ele chega até determinado: o que Jesus falar eu vou cumprir. Mas quando Jesus responde para ele, como é que a Bíblia fala que ele sai? Sai irado, sai triste. Ele perdeu os bens dele? Não. Ele saiu dali
Ele foi lá ver o gado dele, as riquezas dele, estava tudo no lugar. Ele perdeu algum bem material, ele perdeu alguma coisa que ele tinha, ele perdeu a saúde. Não, não perdeu não. Estava tudo no lugar. Ele perdeu a salvação. Ele perdeu o principal. Um dia, os bens dele vão ficar para outro, iam ficar para outro, com o filho dele, para alguém. Ele perdeu a salvação. Porque naquele momento ele não respondeu de maneira positiva aquilo que Jesus lhe disse: só uma coisa te falta. E Jesus fala: vai, vende e me segue. Tem muita gente que não consegue seguir Jesus porque está preso com embaraços, preso no pecado, preso no adultério, preso em bagunça e até mesmo preso na prosperidade. Tem muita gente que fala: se Deus me abençoar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Começa a prosperar um pouquinho, estou cansado, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e muitas vezes se torna um embaraço. Não é errado trabalhar, não é errado prosperar, não é errado obter bens. O errado é fazer essas coisas tomarem lugar principal na minha vida espiritual. Nessa noite, o objetivo dessa palavra é que você tenha certeza que Jesus quer que você tenha salvação, perdão dos seus pecados, certeza da vida eterna. Você tem essa certeza? Tem? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não tem não? Por quê? Só uma coisa te falta. Faz o que Deus te diz nessa noite. Entrega a tua vida para Ele. Só uma coisa te falta. Põe Ele em primeiro lugar na tua vida. Crê nele como teu Senhor e teu Salvador. Entrega toda a tua vida para Ele. E hoje mesmo você vai ter certeza que a salvação chegou na tua vida. Você hoje mesmo: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus lança todo o nosso passado no mar do esquecimento. Entrega a tua vida para Ele. Olha, são cerca de 25 para as 8 da noite. Eu vou terminar essa palavra, e se você fizer o que Deus está te falando, só uma coisa te falta. Hoje mesmo, antes das 15 para as 8, agora, nesse momento, Jesus vai te dar certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, que os teus pecados estão perdoados. Só uma coisa te falta. Eu não te conheço. Você tem que responder agora. O que te falta? Faz o que Jesus te orienta e tenha a vida eterna na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.